Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar sobre os elementos e os atributos que caracterizam a virtude da justiça. A gente tem visto que as virtudes são representadas por determinados elementos que são associados a essa imagem e são utilizados pelos artistas para ajudarem a gente. Eles nos ajudam a entender aquela mensagem no momento em que ele identifica, né, essas personificações. A gente sabe que a virtude ela é abstrata, né, e os artistas e os escritores conseguem montar imagens dessas virtudes, eles fazem personificações, normalmente na forma de mulheres, né, que vão trazer uma série de elementos que vão nos permitir identificar essas virtudes numa obra. E hoje a gente vai falar da justiça, lembrando que essas virtudes que a gente tá vendo, né, as primeiras que foram escolhidas, elas são tiradas, são adaptadas dentro da Idade Média para a tradição cristã, mas elas têm uma origem muito mais antiga, que é a obra de Platão. Platão, lá na sua obra A República, ele monta um estado ideal e ele fala que nesse estado ideal, então você precisa ter 4 virtudes, que é a temperança, a prudência, a coragem e a justiça. E com essas 4 virtudes, então, você estrutura o estado. Essas virtudes foram incorporadas como sendo virtudes morais, consideradas como virtudes que você precisa utilizar no dia a dia para lidar com as pessoas, com a sociedade, para tomar as decisões. Então são as virtudes cardinais ou cardeais. Depois você vai ter as virtudes teológicas, né? A fé, a esperança, a caridade, que vão fazer a ligação com o divino, com o metafísico, com Deus, ok? Então hoje a gente vai ver a justiça e a fonte que a gente está utilizando é a obra do escritor italiano Cesare Ripa, no meu italiano perfeito aqui, né, que é um estudioso justamente dessas obras, né, dessas imagens, e ele descreve o porquê de determinados atributos serem relacionados com aquela personificação e o que eles simbolizam. Então é daí que eu estou tirando o conteúdo para a gente, e depois em seguida vou colocar para vocês diversas obras e pinturas para a gente aprender a identificar elas, ok? Então vamos lá. A justiça, você já queria balança, não é? Mas na verdade, dentro da Idade Média, uma representação muito comum da justiça, e é bom você saber, porque talvez você esteja vendo essa moça aí em diversos lugares e não sabe que ela representa a justiça. Lá no livro do Cesare Ripa tem essa imagem como a representação da justiça, que é uma mulher de branco, né, coroada, ela tem uma grande coroa, porque é uma grande rainha, a justiça, e ela tem um colar, olha ali, com um enorme olho, gente, com um enorme olho. A justiça, ela não era cega, não, ela era um olho enorme, que via absolutamente tudo. Então você não tinha como escapar da justiça, porque ela está vendo tudo, né? Não vai passar em branco, e também ela vê todos os elementos que ela precisa saber, justamente para poder aplicar a justiça, né? Para poder julgar as coisas. E ela tem os braços, né? Ela tem essa ideia de algo além, né? Essa mão para fora como um algo além, uma coisa a mais que ela está se referindo, que está fora da imagem, né? Porque a justiça sempre vai ter essas causas metafísicas, ok? Então, a representação que a gente tem hoje, que a gente montou, ela é mais recente e ela junta com essa justiça rigorosa, né? Que você está vendo direitinho. Ela tem a espada, né, que é a que a gente conhece, ela tem a balança, mas ela é uma caveira, e ela também é coroada, tá vendo, né, ela tem uma coroa, mas ela é uma caveira. Então os advogados não devem gostar muito dessa imagem, não, mas é uma ideia de uma justiça rigorosa e da qual você não pode fugir, assim como a morte, né, você não pode fugir da justiça. A justiça, ela vai se apresentar. E aí é interessante a gente ver que hoje em dia o que a gente usa mais é uma junção
de outras representações, ok? E na mais moderna, a gente vendou a justiça, né? Então ela tem os elementos da justiça rigorosa, que é o prato, né? A balança, a espada. A espada é justamente a coragem para poder, a coragem, a vontade, né? Para poder implementar a justiça. E também ela separa, né? A ideia da espada é separar as coisas, dividir, né? Poder separar o bem do mal, para você poder aplicar a justiça de forma correta, tá? Quanto à venda da justiça, existem várias interpretações. Você fala a justiça é cega, mas se você for ver, inicialmente era bem o contrário, né? Ela tinha os olhinhos bem abertos. Por quê? Porque ela precisa ver tudo. Aí aqui, quando a gente coloca a venda, a gente está falando de uma imparcialidade, né, que o mundo moderno trabalha muito. Só que também tem uma interpretação que eu achei muito boa, que ele fala assim, o negócio é que a justiça, ela tem uma sensibilidade tão grande, que ela sem precisar ver nada externo, né, as coisas, ela consegue perceber se o fiel da balança está correto, está justo, está afiado, que a gente chama, né? Se ele está equilibrado. Você sabe, é mais ou menos assim, sabe quando você quer perceber alguma coisa que a gente fica meio em silêncio, assim? Do tipo, às vezes a gente fala, nossa, até coisas mais simples, né? A gente fala assim, nossa, que cheirinho bom, aí a gente fecha o olho e faz... Né? Eu pelo menos faço. Ou então a gente pega, assim, as coisas, né? A gente pega o tato, quer sentir as coisas, ou então às vezes a gente quer ouvir uma música, né? A gente fecha os olhos ali para que aquela coisa, né, penetre, entre no nosso mais profundo ser. Então é mais ou menos essa venda que ativa uma sensibilidade em outros planos, porque aí sim você vai poder fazer justiça. Né? Não é só uma questão de não ver as diferenças, mas é uma questão de despertar uma sensibilidade interna que permite ver coisas, perceber, né, absorver coisas mais metafísicas, mais sutis, mais do mundo das causas do que dos efeitos. E aí ela consegue então perceber se a justiça existe, se o equilíbrio existe, nessa balança que ela segura, né, do equilíbrio justamente. E a espada para poder implementar, então, essa justiça. Então, essa é a iconologia mais moderna que a gente tem, e eu quis trazer para vocês, né, essas anteriores, para a gente ver que ela já foi representada de outras formas, e para quando você vê uma senhora, né, uma mulher coroada, e com um olho enorme, um colar que tem um olho, essa mocinha é a justiça, e ela está olhando para você, certo? É isso que ela quer dizer aqui. Então aqui eu trouxe algumas pinturas, né, assim, só para a gente dar uma olhadinha em outras formas de representação, né? Então aqui a gente tem uma alegoria da justiça, e aqui você pode ver que ela está com a balança e está com a espada. Ela não está vendada, né, porque antigamente ela não tinha essa venda, e ela está sendo coroada. Então aquela coroa está vindo na forma de uma coroa de louros, certo? E se você perceber, dá uma olhadinha, tem um avestruz. Você está vendo que tem um avestruz? Tem um avestruz. O avestruz também era muito associado à justiça, certo? Muito pela cautela do avestruz, certo? E aí você pode estar pensando que nem eu, mas o avestruz ele coloca a cabeça no buraco, né, para não ver as coisas, né? Essa é a parte que a justiça não pode deixar acontecer, tá bom? E ali um outro elemento que você vai procurar com muito carinho, é uma pessoa segurando um cone, de onde sai ali umas moedas, umas coisas douradas, que é justamente a cornucópia, né? É uma concha, ou então uma espécie de chifre, é onde jorra a fortuna, porque onde está a justiça, também está a fortuna, ok? Aqui uma outra alegoria também, que a gente percebe, ó, a coroa, tá vendo? A balança e a espada, tá ela aqui. E ela põe o pé em cima do globo, em cima do mundo. E aqui eu vou aproveitar para puxar esse elemento que você vai encontrar em outros momentos, em outras pinturas, né? Quando a pessoa está pisando no globo, gente, você não imagina que seja necessariamente
uma submissão da terra, né? Mas é a ideia de que a justiça ela está para além das coisas materiais. Então a justiça, a personificação da justiça, ela está para além do mundo material, por isso que ela está acima do globo terrestre, ok? Então nessa aí, Gaetano Gandolfo pegou para a gente essa representação do globo e a justiça superior. É interessante, né? Porque é a ideia de que as coisas, quando são vistas de cima, elas são mais justas, né? Elas são mais amplas e elas podem ser mais justas, ok? Aqui uma outra representação também. Você vê aqui que ele junta diversos elementos, né? A gente tá ela coroada, e agora não só coroada, mas ela tem um grande sol, né? Uma espécie de uma auréola atrás dela. Ela tem a balança e a espada, que permite a gente perceber bem, ela não tem venda, porque ela está de olho em tudo. E ela tem, dos lados, né, ela tem os anjos que estão trazendo ali fechos, estão trazendo elementos de vida, e do outro lado os monstrinhos, né? Que é muito a questão da justiça moral. Não tem aquela do anjinho bom e do anjinho mau, que eles ficam ali no nosso ouvido, né? É mais ou menos isso que ele está fazendo ali. De um lado a morte, e aí é interessante porque a gente viu a justiça rigorosa, né, que era já representada com a morte, numa ideia de que ela ceifa, né, essa coisa da morte trazer um ceifo, gente, né, para ceifar as coisas, não é porque ela acaba, tudo bem que a morte acaba com as coisas, mas não é bem isso. Ela ceifa as coisas porque ela faz a colheita. Certo? Você não está ceifando para jogar fora, você está ceifando para alimentar. Então, a morte ceifando as coisas é como se ela estivesse pegando a síntese da sua vida. Ela está colhendo os frutos da sua vida neste momento final. E nesse momento final, a justiça vai estar presente também. Okay? Então, tá aí. Mais uma representação que a gente tem da justiça, e você vê outros elementos que vão sendo incorporados, né? Aqui eu achei também muito bonita essa representação aqui, a gente pode ver a espada, né, ver a balança e ver uma coroação ali por uma pomba. Então você já olha e fala, a coroação da justiça divina, porque a pomba normalmente vai ter a representação do Espírito Santo. Então ela está sendo coroada, né, uma representação de uma justiça divina, não de uma justiça terrena. E também, ó, de olhinho bem aberto. E aqui também, para fechar, achei muito bonita que essa imagem aqui trabalha com várias personificações, né? A mais importante aí, a do centro, é a justiça, que também a gente está vendo a espada e a balança. Do outro lado, ela tem a temperança e a vitória. Então qual que é a ideia? É que a justiça ela é a origem de diversas outras virtudes. E é interessante porque as virtudes elas se complementam, né? Uma fortalece a outra. E diversas imagens que a gente encontra vão falar justamente sobre isso. Então é muito comum você encontrar conjuntos de virtudes. Obviamente, para entender por que ele falou especificamente, né, dessas, a gente precisa ver o contexto, dar uma estudadinha aí mais na obra em si, que não é bem o nosso objetivo hoje, tá bom? Então, isso era o que eu queria trazer para vocês sobre a iconologia, as representações da justiça, para você poder identificar ela nas obras que você for encontrando aí nos seus estudos, ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.